Naturalmente que as teorias que são levantadas, elas são feitas levando em consideração algumas hipóteses ou algumas condições que no final determinam o seu domínio de validade. Com o passar do tempo e os estudos mais aprofundados, a ciência verifica outras condições em que aquelas leis iniciais elas já não são tão válidas. Mas mesmo assim, nas suas condições originais, elas permanecem com a sua validade. Então você tem essa flexibilidade, é uma das grandes características da ciência, essa capacidade de autocorreção. Então a teoria tá disposta a ser moldada assim, mas nunca revertida. Isso a gente observa, a teoria nunca é revertida. Você não simplesmente pegar uma teoria atual assim, vamos jogar isso aqui fora, isso aqui não funciona. Sendo que ela já estava explicando outros dados, ela é sempre melhorada, né? A gente sempre vê um caminho de progressão na teoria e não um caminho de reversão completa. Não tem nada que vai fazer a teoria da gravidade parar de funcionar, por exemplo, entendeu? As coisas vão continuar caindo da mesma forma como elas caíam. As respostas a essa questão deixam claro que para esses alunos a ciência ela sofre um processo de desenvolvimento contínuo, o que a gente chama de visão acumulativa de crescimento linear. Então a ciência ela está sempre crescendo, ela está sempre se desenvolvendo, ela está sempre melhorando, ela nunca volta para trás. Eles chegam a dizer que ela nunca se reverte, né? Ela nunca nega completamente. Ela muda os limites de validade, as condições de validade, mas ela nunca é recusada. E isso historicamente não é verdade. A gente tem cientistas que produziram teorias muito importantes que ao mesmo tempo também se dedicaram a estudar coisas que depois provou-se que não eram verdadeiras. E a gente tem que pensar também que a ciência é sempre uma interpretação. Então, quando ele fala que a lei da gravidade nunca vai deixar de funcionar, a lei da gravidade é uma forma de interpretar um fenômeno que a gente observa. Então, o que a gente observa, que os corpos caem, provavelmente nunca vai deixar de ser verdade, mas a maneira como a gente interpreta esse fenômeno do corpo caindo, ela pode mudar sim, se a gente considerar que historicamente a ciência já sofreu uma série de mudanças, já chegou a recusar completamente algumas ideias que antes eram consideradas como válidas, e isso ainda pode acontecer, isso faz parte do processo de produção do conhecimento científico. A gente tem um depoimento de uma aluna que trabalha no laboratório que destaca quanto ela teve que refazer a pesquisa, que rever os dados e que o erro também tem um papel muito importante na produção do conhecimento científico. Embora ela não esteja falando do desenvolvimento de leis e teorias, mas ela reconhece que no trabalho do cientista existem muitas falhas e muitos erros e que a ciência vai estar sempre, realmente, como o outro aluno comentou, vai estar sempre se autocorrigindo. E nesse processo de autocorreção vai fazer parte, sim, algumas rupturas bastante bruscas. Então a gente tem que tomar cuidado e evitar essa visão de que a ciência se dá num desenvolvimento constante, ela sempre vai se acumulando num crescimento linear. Com certeza, eu mesmo, né, já sou formada e tudo, e trabalhei durante 3 anos e meio com uma pesquisa na faculdade, sujeita a muitos erros, e o resultado final, quando a gente achou que estava tudo certo, voltou com alguns erros, algumas coisas que eu precisava de reavaliar e chegar numa proposta. Eu acho que a ciência ela é um pouco isenta das variabilidades sociais, políticas e de época, né? Eu acho que a sociedade, vamos dizer assim, a sociedade moderna, ela preza pela independência, não pela inerrância, pela neutralidade da ciência, por ela ser uma coisa mais independente do momento e mais dependente dos fatos. Porque, bem ou mal, a isenção está dentro da rigorosidade. Ela é um produto da rigorosidade. Quem tem o rigor científico vai ser isento relativo à posição política, ou à situação econômica, ou à situação socioambiental, entendeu? A gente vai ter toda uma isenção dentro da ciência, graças a o quão mais rigorosas as pessoas forem em fazer ciência. Cada pessoa tem
a sua visão pode tem seu ponto de vista, poderia enxergar os dados de uma forma particular, mas uma vez a pesquisa sendo bem feita e a metodologia bem aplicada, os resultados certamente vão levar a conclusões iguais de ambos os cientistas. Eles se referem, nesses depoimentos, a uma ciência neutra, uma ciência desvinculada da sociedade, que não sofreria influências do meio social, e que, se ela estivesse sofrendo influência, se o cientista se deixasse influenciar por isso, ele na verdade não estaria sendo ético, né? Então eles acreditam que o método científico garante essa neutralidade. E o que eles esquecem, e talvez não fique tão claro para quem está trabalhando diretamente com a pesquisa, é que a pesquisa, na verdade, a ciência, ela se propõe a responder questões. Mas essas questões, elas foram colocadas por instituições que são instituições sociais. Então essas questões, elas mudam ao longo do tempo, elas dependem de interesses políticos e econômicos, né? Então tem questões que vão ser colocadas e outras não. A ciência é um produto humano. E por isso ela sofre influências do meio histórico, social, econômico e político. E não só isso, a gente tem aí nesses depoimentos a ideia de que, se o cientista seguir o método, ele vai chegar nos mesmos resultados, conseguindo ficar isento dessa sociedade ou dessas outras influências. E a gente sabe que no trabalho dos cientistas, muitas vezes o sexo do cientista vai determinar a forma dele interpretar os dados. E são pessoas éticas que têm a preocupação em fazer uma pesquisa muito bem feita, mas que não conseguem, por ser seres humanos, não conseguem se desvincular de todo esse histórico social. Então, essa visão que aparece nos depoimentos é o que a gente entende como sendo uma visão descontextualizada, a ciência totalmente separada da sociedade. E, ao mesmo tempo, uma visão aproblemática e ahistórica. Então, problemática porque a ciência, ela sempre vai partir de um problema que ela se propõe a resolver. Quem coloca esses problemas e por que esses problemas foram colocados agora e não depois? Ou que tipo de interesses que existe ao responder essas questões, ao solucionar esses problemas? E tudo isso sempre vai ser histórico, vai depender do contexto da época. Então a gente tem que ter consciência disso, até porque é o que explica o fato da ciência ao mesmo tempo servir para o bem, para o desenvolvimento da humanidade, mas também servir para o mal. Então vamos retomar aquela pergunta que foi feita logo no início, né? O que é ciência, afinal? Né? Tem até um livro que é uma referência bastante comum para falar de epistemologia da ciência, do Chalmers, que tem esse título, o que é ciência afinal? Então a gente pode pensar, a partir dessa discussão que o Gil Pérez traz no artigo, algumas características, então, que a gente teria que observar e que fazem parte do trabalho do cientista, né? Então, uma das primeiras características é perceber que existe um pluralismo metodológico. Ou seja, a ciência segue métodos, mas existem diversos métodos possíveis para se produzir ciência. Esses métodos e essa ciência que está sendo produzida, ela depende de um consenso na comunidade de cientistas. São eles que vão estabelecer os métodos e são eles que vão determinar qual método é adequado para investigar cada problema, mas existem diversos métodos possíveis. Então, uma primeira característica da ciência seria o pluralismo metodológico. Uma segunda característica da ciência, que eu espero tenha ficado bastante clara, é essa recusa do empirismo. Então, desvincular a ciência necessariamente da observação. Essa observação, ela não é neutra, é uma observação que está sendo orientada por uma série de teorias. Então essas interpretações do que está sendo observado, ela também depende da teoria. Então, quando a gente tem aquele exemplo que o aluno trouxe da gravidade, né, fica claro isso. O que é real, o que é observável, provavelmente não vai mudar, mas a interpretação, ela pode mudar sim, e a partir dessa interpretação, é essa interpretação que é a ciência, não o real. A ciência não equivale diretamente ao real e não se constrói unicamente a partir de experimentação, né? Então, recusar essa ideia empirista que está ligada à ciência.
Uma terceira característica da ciência seria dar um papel e considerar que é muito importante na produção do conhecimento científico o pensamento divergente. Então, na verdade, a ciência se produz a partir de hipóteses que vão estar sendo testadas e não a partir de certezas e de conclusões. Todo o trabalho do cientista é orientado a partir dessas questões. Então, todo o trabalho vai ser uma resposta a uma questão e que vai partir de uma hipótese e não de uma certeza que já venha pronta e que já esteja estabelecida. Ao mesmo tempo em que, para se chegar a essas interpretações, a esses resultados, uma quarta característica do trabalho científico é a procura de uma coerência global. Então, o trabalho de um cientista aqui no Brasil, ele tem validade para toda a comunidade científica mundial. Ele é divulgado entre os cientistas e os cientistas eles podem reproduzir aquele experimento em qualquer laboratório, em qualquer país do mundo e eles têm que chegar no mesmo resultado. Essa coerência global não é só em termos do método, e aí, como eu já tinha dito, esse método pode ser diferente, mas se eu seguir aquele caminho, eu vou ter que chegar no mesmo resultado. A coerência ela também se dá em relação às teorias. Então, existe uma teoria que hoje está vigente e que os meus resultados vão ter que ser interpretados de acordo com aquela teoria. Eu vou procurar encontrar essa coerência, até um ponto em que eu tenha resultados que contestem a teoria, e aí talvez a gente tenha que mudar o que a gente entende como sendo um paradigma que está vigente e pensar em um outro paradigma científico, conforme a gente tenha várias experiências que estejam contestando a teoria que está vigente no momento. Isso pode sim significar uma ruptura e não necessariamente vai ser sempre uma forma contínua e ter um crescimento linear, como eu já tinha comentado. Por fim, uma quinta característica do conhecimento científico, da ciência, é que ela tem um caráter social, ou seja, ela é produzida por pessoas e, portanto, ela está sujeita a influências que qualquer ser humano inserido numa sociedade está, ou seja, em questões políticas, econômicas, sociais, culturais, mas, ao mesmo tempo, também ela é produzida por instituições sociais. A ciência ela responde questões que foram colocadas por instituições sociais e, portanto, ela vai ter sempre uma articulação muito grande com a sociedade, tanto quando a ciência é usada para desenvolvimento de tecnologias, mas também uma ciência pura aplicada. Que tipo de ciência que está sendo financiada, que tipo de pesquisa que recebe dinheiro, que tem interesse político e que tipo de pesquisa que não. Então, isso depende de um contexto social que é um contexto histórico, que pode mudar ao longo do tempo. Então, são essas 5 características que a gente entende como sendo mais coerentes e que refletem de uma forma mais próxima o que realmente é a ciência, o que realmente é o trabalho do cientista. E o ideal é que, como professor, você tenha essa percepção para que quando você vá para a sala de aula, você não apresente a ciência como algo totalmente distante da sociedade, das capacidades do aluno e que vai fazer com que ele se afaste da ciência, perca o interesse e não se sinta apto, não se sinta capaz de participar daquilo.